e assim que voltar ao ar, eu anuncio aqui para vocês. E vamos dar início à nossa entrevista do dia. Pedro Prola, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Como você está? Bom dia, Sofia. Boa tarde aqui em Lisboa. Eu convite para participar desse programa. Portal pela esse ataque informático e espero que se resolva. Pedro, eu vou te interromper porque está bem ruim de te ouvir. Acho que a tua conexão com a internet não está muito boa e fica entrecortando a tua voz. Não sei se tu pode ir para algum local mais próximo da conexão com a internet. Quem sabe tentar sair e entrar novamente, porque a gente não consegue te escutar. Vamos ver agora. Melhorou a tua imagem agora, talvez dê certo. Melhorou? Melhorou? Está ouvindo melhor? Agora sim, perfeito. Pode se apresentar novamente, desculpa. O que estava ocorrendo? Já está bom agora, então. Agora tá bom, sim, não precisa sair. Perfeito. Não sei se foi algum problema aí da conexão, mas agradecendo o convite, Sofia, e também ao Portal Desacato, e expressando solidariedade com esse ataque informático, esperando que se resolva rapidamente. Obrigada, Pedro. O Pedro é jurista brasileiro, morador de Lisboa, Pedro? Desculpa, eu não te perguntei, Sim, acho que sim, né? Em Lisboa, E coordenador do núcleo do PT em Lisboa. E está aqui hoje para a gente falar do que vem acontecendo em Portugal, em especial em relação aos imigrantes. O governo de Portugal anunciou no início desse mês, no dia 2 de junho, que vai notificar 33.983 pessoas, inclusive mais de 5 mil brasileiros que tiveram pedidos de residência negados para deixar o país. Segundo o ministro da Presidência de Portugal, António Leitão Amaro, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, a AIMA, está notificando cerca de 2 mil imigrantes por dia para saírem do território português. E os brasileiros representam o segundo maior grupo de imigrantes que vão ser notificados pelas autoridades para deixar Portugal. Com as quase 34 mil pessoas notificadas para sair do país, a taxa de rejeição para novos imigrantes atingiu 18,5% em Portugal. Isso quer dizer que quase 2 em cada 10 pedidos de residência com decisão final foram recusados, segundo informações do Público, jornal português. Pedro, antes de a gente entrar nas motivações para isso, eu gostaria de te perguntar como está a população brasileira que vive em Portugal, como está o clima, se é de muito medo, como que tem sido o recebimento dessas notificações, com apenas 20 dias para sair do país. Queria que você falasse um pouco sobre como isso tem afetado, em especial, né, a população brasileira em Portugal, que você tem contato. Olha, Sofia, eu acho que tem aí várias questões, né? Porque a população brasileira em Portugal não é só uma, né? Ou seja, existem vários tipos de brasileiros que moram em Portugal. Existem brasileiros que têm dupla cidadania, por isso são cidadãos também portugueses, tanto por terem família em Portugal, por terem morado aqui muitos anos e por isso têm direito a alcançar a cidadania. Existem brasileiras que têm, enfim, documentação, que estão com título de residência e por isso trabalham, estudam em Portugal. E existem trabalhadores e trabalhadoras que estão documentados, mas que têm outra realidade, que são aqueles que são mais ricos, né, que acabam também não tendo aí, nesse caso, não tem nenhum tipo de medo, porque não, enfim, é outra realidade, né? São pessoas muito ricas que podem, enfim, circular por onde quiserem, né? E depois existem os trabalhadores indocumentados, né? Os trabalhadores e as trabalhadoras indocumentadas, ou aqueles que estavam buscando documentação. E esses aí são aqueles que ficam sempre, né, nos cenários de maior precariedade, de maior dificuldade, porque quando o Estado não reconhece muitas vezes são trabalhadores que já estão trabalhando
e quando o Estado não reconhece institucionalmente a existência dessas pessoas no país, ou não reconhece a legalidade da sua permanência no país, essas pessoas ficam numa situação de grande precariedade. Em 2000, lá atrás, no governo do Antônio Costa, devido ao elevado número de pessoas indocumentadas, até por conta da dificuldade dos serviços de imigração, que chamava o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, foi substituído por um outro serviço chamado AIMA, por conta de um episódio de tortura e assassinato de um trabalhador ucraniano pelo CEF, por agentes do CEF. Os serviços de imigração ficaram numa situação de grande caos, de grande dificuldade em gerir os pedidos e de pessoas que estavam regularmente pedindo documentação, que estavam, enfim, não estavam, ou seja, estavam numa situação buscando trabalhar, ou já trabalhavam e estavam, enfim, perfeitamente com os requisitos preenchidos, mas não havia análise dos casos porque estavam entupidos os serviços. Daí o governo Antônio Costa aprovou uma coisa chamada manifestação de interesse, que facilitava a documentação dos trabalhadores que tivessem nessa situação, que tivessem solicitado a sua documentação, mas que não tivesse sido feita a apreciação do caso, ficavam documentados pelo prazo de 1 ano. E isso permitiu documentar muita gente que não estava documentada em Portugal passou a estar. E isso gerou, claro, reações da extrema-direita, tudo isso, mas, enfim, hoje esse mecanismo da manifestação de interesse foi revogado. Então, volta aos velhos critérios anteriores e a uma lógica de ter que passar primeiro pelos serviços de imigração para poder fazer uma apreciação. Aquilo que existe hoje, a ideia é um aperto também dos critérios, em parte a esse problema da questão da manifestação de interesse. Então, eu diria que quem está numa situação de maior insegurança são aqueles que estão sempre, que são os trabalhadores indocumentados. Existe para aqueles trabalhadores que, estando documentados, têm documentos, mas que têm, por vezes, receio também de que possam, no futuro, ser afetados pelo endurecimento das questões migratórias, inclusive pela política do governo, que é um governo de direita, tradicional, e tanto pela pressão que é feita sobre esse governo pela extrema-direita. Então, existe um sentimento crescente entre a população, principalmente aqueles que são indocumentados, mas também os que estão documentados, e aqueles que têm dupla cidadania ou que estão numa posição mais confortável, acabam também tendo um sentimento maior de precariedade ou de ataque a seus direitos, por vezes no sentido de que não de que vai ser revogado seus direitos, mas por conta do crescimento dos casos de violência da extrema-direita, esse crescimento da extrema-direita que está, digamos assim, conduzindo grupos neonazistas e fascistas a cometerem atos de violência contra populações minoritárias. Então, existe diferentes graus. Na sua pergunta, você perguntava se a população brasileira estava numa situação de medo. Eu diria que existe medo em diferentes graus, por esse motivo. Uhum. Ou seja, a população que é mais vulnerável, com essas novas medidas, fica ainda mais vulnerável, né? E temos que diferenciar aqueles que têm cidadania, aqueles que têm poder aquisitivo, aqueles que vão com colaborações de estudo, técnicas, né? São diferentes graus de medo e também, inclusive, isso afeta ou não se sofrem xenofobia, né, ou não. E aí, sobre isso que eu gostaria de te perguntar, Pedro, porque hoje 14% da população em Portugal é formada por imigrantes, segundo dados de um relatório preliminar que foi divulgado pelo próprio governo, pelo primeiro-ministro Luís Montenegro, enfim, o governo anterior, né? E em Portugal, você teve um aumento crescente dos casos de xenofobia. Tiveram dados da própria AIMA que mostram que
teve um aumento nos últimos anos de 30% nas queixas de xenofobia entre 2022 e 2024. Gostaria que você explicasse isso e explicasse também um discurso corrente por parte da extrema-direita que utiliza os imigrantes como bodes expiatórios para colocar os problemas em habitação, em saúde, em falta de trabalho, emprego, como culpa dos imigrantes e da imigração. Sofia, a população brasileira em Portugal é a maior comunidade imigrante no país hoje. Inclusive, segundo estatísticas oficiais, rondaria 400, 500 mil, mas na realidade são mais por conta daqueles indocumentados e também dos que têm dupla cidadania. Então, existe mais do que 400 mil trabalhadores e trabalhadoras brasileiras em Portugal. O que ocorre com os brasileiros aqui, existe casos de xenofobia, ou seja, existe um sentimento, enfim, existem preconceitos que já existiam e que foram politizados pela extrema-direita, né? Então, a extrema-direita conduziu a um processo de, digamos assim, de afirmação e politização dos ataques dirigidos a comunidades migrantes. Inicialmente, eles tinham orientado isso mais para os ciganos, para a comunidade cigana. Mas, com o crescimento da imigração em Portugal, e com um certo sentimento, enfim, de que haveria demasiados imigrantes, a extrema-direita foi ajustando e foi concentrando o discurso na ideia de controle da imigração. Isso é algo, enfim, acaba sendo até algo novo em Portugal, porque geralmente o português é um povo que emigra, que viaja, que vai para fora. Então, existe uma comunidade imigrante portuguesa muito grande no mundo. No Brasil, inclusive, na França, no Reino Unido, na Alemanha, na Venezuela, existem muitos portugueses espalhados pelo mundo. Estima-se que 1/3 da população portuguesa esteja fora do país. Então, é um país que tradicionalmente está numa posição de imigração. E, nos últimos anos, ocorreu um processo inverso, um processo de crescimento da imigração, sem que a imigração tenha terminado, ou seja, muitos jovens qualificados portugueses saem do país porque não encontram emprego adequado às suas qualificações, com um nível de renda de acordo com as suas expectativas, tal como ocorre no Brasil, é a mesma coisa. Mas em Portugal o que ocorreu foi isso, ocorreu um aumento das qualificações muito grande, a democracia trouxe um investimento muito grande na educação, a população portuguesa que tinha grande analfabetismo, grande número de literacia, uma grande taxa de literacia durante a ditadura fascista do Salazar, que a extrema-direita hoje defende, com a democracia reduziu quase a zero. E, além disso, houve um grande investimento também no ensino superior, né, e depois na ciência e tecnologia, e por isso houve um grande nível de qualificação dessa população jovem. E essa população jovem, depois, o que acontece é que a economia não acompanhou o crescimento das qualificações dos portugueses, por diversos motivos. Enfim, a gente pode discutir quais são esses motivos que levaram a que a economia portuguesa se concentrasse muito hoje no turismo, na construção civil e em setores, enfim, de mão de obra intensiva, que não são setores que busquem emprego altamente qualificado com salários de qualidade. Então, essa população jovem vai para fora do país e aquilo que a economia portuguesa demanda são empregos de força de trabalho intensiva. E daí, para esses trabalhadores, para esse trabalho, o Portugal vai importar trabalhadores também do Brasil, muitas vezes o pessoal que está muito qualificado do Brasil, que vem com doutorado, vem trabalhar em setores de mão de obra intensiva em Portugal, setores como restaurante, hotel, enfim,
serviços, linhas de atendimento telefônico, e trabalhadores que nem falam português, trabalhadores asiáticos, que vão e que ficam numa situação talvez ainda mais precarizada, porque não falam a língua, e vão trabalhar ou em Uber, ou como entregadores, vão trabalhar na agricultura, nesse tipo de setores, fazendo tarefas para as quais a população portuguesa, neste momento, uma boa parte da população portuguesa tem qualificações para outro tipo de trabalho. Isso gera, claro, um aproveitamento da extrema-direita e, ao mesmo tempo, um sentimento da população portuguesa de que os nossos filhos estão indo embora e os outros estão vindo. E isto é algo que é aproveitado pela extrema-direita. Então, e a extrema-direita cresce nesse âmbito. Né? Então, existe esse sentimento associado, por outro lado, a movimentos anteriores de racismo histórico. Portugal foi um país colonizador, foi um país que promoveu, foi o principal promotor do tráfico de pessoas africanas para a América do Sul e também para a América do Norte, né? e para o Caribe, para as plantações do Caribe. Então, existe historicamente um nível de preconceito grande com relação à população negra, à população brasileira, que se junta a estes fenômenos atuais da economia. Né? Então, nesse sentido, claro, ocorre pessoas também existem movimentos antirracistas, existem movimentos opostos a isso, né, que lutam contra isso, né? Mas existe também este fenômeno, e é um fenômeno que foi promovido pelo fascismo, porque o fascismo de Salazar defendia o império, defendia o domínio sobre a África. E quando caiu, lá no 25 de abril de 1974, na Revolução dos Cravos, quando caiu o Império Colonial Português, porque houve descolonização, né, porque havia uma guerra colonial, e que Portugal estava defendendo as suas possessões coloniais contra os movimentos de libertação nacional dos países africanos. Portugal não queria entregar o regime anterior. E quando ocorre a democracia, existe um movimento de descolonização. E quando isso acontece, existe uma vaga migratória de populações africanas para Portugal. Então, em Portugal hoje existe, já não é de agora, existe população angolana, população cabo-verdiana, significativa. Já existiam brasileiros antes desta vaga migratória que cresceu nos últimos anos. Né? Então, e já existia isso e já existiam dificuldades, por vezes, no processo. Inclusive, existem casos, como o caso de Alcindo Monteiro, que foi assassinado há 30 anos, um jovem negro, trabalhador da margem sul do Rio Tejo, foi assassinado num dia 10 de junho, que é o dia de Portugal, por um grupo neonazista, tá? Foi assassinado, saíram nas ruas batendo em quem encontravam que fossem negros. Então, esse é um fenômeno, existe fenômenos de racismo, de ódio racial, de supremacia quase, né, cultural, portuguesa, enfim, que não são de agora, mas que se reforçam com esse processo econômico, a instrumentalização desse processo pela extrema-direita, e esse crescimento da extrema-direita que só, digamos assim, permitiu ele sair do armário, né? Porque hoje, nos últimos dias, na última semana, já ocorreram, eu penso que 3 casos seguidos de violência por grupos neonazistas em Portugal, né? Contra um ator em Lisboa, contra trabalhadoras que estavam ajudando população em situação de rua, foram atacadas no Porto, porque estavam ajudando, veja só, pessoas em situação de rua, estavam dando comida, enfim, foram atacadas também. Então, existe aquilo que é um crescimento desses casos, e existe também, evidentemente, um sentimento por parte, eu diria, na minha opinião pessoal, que quem está sendo, o maior número de casos denunciados é do brasileiro, mas o brasileiro fala a língua, ou seja, existem dois fatores. O brasileiro é mais numeroso, é a maior população, e o brasileiro fala a língua. Então, os casos de xenofobia e discriminação contra brasileiros provavelmente serão mais numerosos. Mas eu diria que os casos mais intensos até de discriminação e de ataques de direitos, neste momento, até são contra os trabalhadores asiáticos. Porque não falam a língua, porque têm cultura diferente, então acabam sendo ainda mais o alvo de processos de exclusão
de processos, enfim, de discriminação, né? Então, eu diria que, em termos numéricos, os brasileiros estão sofrendo casos, já não é de agora, já dos últimos anos, de xenofobia e discriminação, mas eu diria para olhar também para os trabalhadores imigrantes de outros países que muitas vezes não falam a língua e têm dificuldade de se queixar, de falar que foram alvos, ou seja, nem ao nível de se expressarem para fazer uma denúncia, tem maior dificuldade nesse âmbito. Sim, de fato. Eu li um caso, Pedro, que é de um imigrante do Timor-Leste, por exemplo, que na AIMA ele teve que pagar uma taxa de regularização 7 vezes maior em comparação com os demais cidadãos. Ou seja, casos como esse em que se aproveita, né, de uma situação vulnerável de alguém que não fala a língua para fazer coisas como essa. Sim, né? Inclusive, Sofia, só eu te interrompendo, só é que além da questão dos critérios migratórios, existe um aperto nos critérios que existem. Então, por exemplo, se não paga uma taxa, se não comparece uma vez lá para dar uma entrevista lá no local, na hora que eles definem, eles já te enviam uma carta para você sair. Nossa. Então, e daí, se você contesta, pode ser que consiga reverter, porque por vezes existe um excesso da parte deles, existe uma desproporção, né? Ou seja, existe a utilização excessiva desse mecanismo, que por vezes pode não estar enquadrado legalmente. Mas se você não tem acesso à consultoria, não tem acesso a um advogado, se você não está com informação, você pode acabar sendo deportado. Isso mostra também a questão de classe, a questão dos trabalhadores mais precarizados são aqueles que sofrem mais. Sim. E, Pedro, como que... claro que esses números são muito subnotificados, porque não devem ser todos que denunciam crimes de xenofobia ou casos como esse que contestam, mas nos casos que sim, e nesse caso como de assassinato de trabalhador, de violência física, como que funciona a justiça portuguesa em relação a isso? Isso vai à frente? Isso é julgado? Depende dos casos. O racismo em si não é crime em Portugal, tá? Mas ofensas dirigidas em termos, ou seja, ofensas raciais, por motivos racistas, dirigidas especificamente a alguém, são. Né? Mas aí, no caso, o que ocorre por vezes, o que ocorre muitas vezes existe condenação, no caso, por exemplo, de homicídio, isso existe, tá? Se houver, quando tem homicídio. Acontece que depois, muitas vezes, os perpetradores depois cumprem pena, depois saem e voltam a cometer crime. Aconteceu isso com os assassinos do Alcindo Monteiro, há 30 anos atrás, aquele jovem trabalhador que foi assassinado, e o grupo neonazista que assassinou o cara, alguns dos integrantes desse grupo, estiveram recentemente, semana passada, num caso de um ataque, eles foram condenados, e agora, já passado muitos anos, estiveram envolvidos de novo num ataque a outra pessoa, que não era imigrante, era um ator de uma peça de teatro, enfim, que eles não gostavam, eles foram lá e bateram no ator, então, e não ficaram presos, portanto, ficaram soltos. Então, isso continua existindo. Existem casos de muitas vezes dificuldade, quando você fala de dificuldade de apresentar denúncia, que é às vezes a questão da prova, né? Porque como é que você prova que isso aconteceu mesmo, porque muitas vezes é a palavra de um contra a palavra do outro, né? E existem casos de discriminação que não são identificáveis, não são facilmente sindicáveis juridicamente. Por exemplo, quando você quer alugar uma casa, alguém não quer você porque você é brasileiro, mas não te fala isso, não vai te falar isso. Então, daí você nunca consegue casa porque você é brasileiro, mas você sabe que é por esse motivo. Mas você não pode, que não tem onde se queixar, porque como é que você vai provar que aquelas pessoas todas que te recusaram a alugar uma casa, recusaram pela tua cidadania ou pela tua cor, da tua pele? E aí gera uma dificuldade adicional.
Enfim, existe também na questão da violência também esses elementos, enfim, que eu colocaria como elementos fundamentalmente também de classe, a ideia de que os trabalhadores imigrantes são menos qualificados, aquela ideia de que são mal educados, e existe por vezes uma lógica também, enfim, que liga a xenofobia com o racismo, portanto a população negra, a população asiática é especialmente alvo. Outro exemplo que existe e está sendo documentado é o caso contra as mulheres, né? A violência contra as mulheres, que também se torna significativa contra a mulher brasileira. Uma coisa é atacar, por exemplo, um homem fortão, né? Outra coisa é uma mulher, enfim, cuja percepção existe maior vulnerabilidade das mulheres também, né? E nesse caso também existe isso, existe diversos. Se a gente for falar dos casos que existem, não vamos sair daqui. Mas, por exemplo, também existe casos, enfim, de que têm sido trabalhados, enfim, que a Vânia está aqui até na nossa live tem colocado no Comitê das Mulheres, tem sido colocado isso, a questão, por exemplo, das mães brasileiras, por exemplo, que têm pai português, mães de crianças, 10 crianças são retiradas, vão para o pai, há uma preferência pelo pai, ou que são institucionalizadas indevidamente, porque acontece casos de aproveitamento também, né, institucional, da vulnerabilidade das populações migrantes, muitas vezes, né? Então, o que a gente observa, aquilo que existe, é aquilo que a gente falava desde o início, dessa nossa conversa, é que o que acontece é uma questão, primeiro, antes de mais, né, porque se a gente for ficar falando só dos casos concretos, a gente também, por vezes, esquece aquilo que é o estruturante, né, que é a condição dos trabalhadores imigrantes como trabalhadores especialmente precarizados, das trabalhadoras migrantes, mesma coisa, isso é uma posição de precariedade especial dessas populações que leva a que estejam especialmente vulneráveis a também ataques a seus direitos, até porque muitas vezes esses direitos são recusados, como é esse caso da não documentação, ou também, enfim, dos casos em que a pessoa está documentada, mas que existem critérios que são ultra inseridos para retirar essa população, para, enfim, notificar para sair do país, né? Então, quando isso acontece, essas pessoas ficam numa situação mais vulnerável, e existe da parte daqueles que são racistas, daqueles que são xenofóbicos, existe uma maior... todo o bandido, né, quando vê que tem uma chance de cometer um crime que possa não ser sindicado, um sentimento de impunidade, tem maior conforto em cometê-lo. Então, se um empregador, uma empresa, um empresário, contrata um trabalhador imigrante, sabe que esse trabalhador está indocumentado, ele vai se sentir mais empoderado, por exemplo, para exigir que esse trabalhador não trabalhe 5 dias por semana, trabalhe 6, trabalhe mais do que o horário de trabalho, mais do que o limite do horário de trabalho. Então, é todo um conjunto de questões que surgem partindo dessa condição e de precariedade que está sendo, neste momento, agravado. Então, a extrema-direita fala que pretende conter a imigração, mas, na verdade, o efeito das políticas que eles estão querendo implementar, de maior dificuldade na documentação desses trabalhadores, vai conduzir a que haja mais trabalhadores em situação precária, vai conduzir a que haja mais tráfico de pessoas, vai conduzir essas pessoas que estão trabalhando a um beco sem saída, muitas vezes. Então, o efeito que eles acabam produzindo é diferente daquilo que eles anunciam que vai ser o resultado. Pedro, nós vamos fazer um breve intervalo para trazer aqui os nossos apoiadores e também o comentário do Raul Fittipaldi. E já retornamos com a entrevista. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sindi Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindiprev Santa Catarina, Sintesp,
Fiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Comentário de Raul Fittipaldi. Leitores e leitoras do Portal Desacato, audiência do Mural da Manhã, Sofia Andrade. 2 temas me merecem um comentário inicial. A retenção em Israel da secretária de Segurança Pública e também vice-prefeita de Florianópolis, que está fazendo ou participando de um evento sobre segurança. E, por outro lado, os fuzileiros da Marinha Brasileira fazendo treinamento junto à OTAN, a Organização do Atlântico Norte. Tudo bem que a gente paga do seu bolso, o contribuinte, todos nós, e todas nós pagamos do nosso bolso, e é bom se aperfeiçoarem tanto esta pessoa, que é vice-prefeita, quanto os fuzileiros da Marinha. Agora, minha pergunta está relacionada com outra coisa. Por que escolhem essas organizações onde se treinar e onde se capacitar? Por que você haveria de se capacitar na OTAN, que geralmente, junto com o imperialismo norte-americano, que dirige a OTAN, União Europeia, Estados Unidos, mas quem manda os Estados Unidos, o que tem feito é apertar países, destruir países, lembremos Iugoslávia, desintegrar países, apertar, eu falava, a Rússia, não cumprindo com os acordos de Minsk, criando um golpe de Estado na Ucrânia em 2014. Por que temos que treinar com essa gente? Me lembra quando os elementos da ditadura, os delinquentes das ditaduras da América Latina e do Plano Condor, iam treinar na Escola das Américas, no Panamá. Não lembra para você? Por que temos que treinar com eles? Que benefício nós obtivemos? Progredimos aonde? Que melhorou para nós? E a vice-prefeita, vai fazer seu curso num país genocida, num país que nem existe, um país artificial, uma entidade de ocupação genocida, que está com um plano de extermínio contra a população nativa do lugar que invadiu, Palestina. Por quê? O que pode se aprender num Estado terrorista, artificial, numa entidade do caráter da sionista? Alguém pode me explicar qual é o benefício que vamos ter? Quero saber efetivamente o que significa isso. Porque não parecem confiáveis nem a OTAN para o treinamento de fuzileiros da Marinha Brasileira e muito menos uma entidade sionista absolutamente terrorista que procura o extermínio da população nativa da Palestina. Essa é uma questão. Agora, depois destes 2 assuntos, eu queria conversar com vocês sobre a visão que nos entregam e que às vezes no campo popular distribuímos de maneira bastante irresponsável sobre o Irã, que acaba de ser agredido, né? Faz 3, 4 dias, agredido, surpreendido pela agressão dessa entidade sionista, situação pela qual Mariane Matos tem que ficar protegida e não pode voltar. E apareceu num bunker. Bem, eu quero dizer para vocês que se informem adequadamente. Que não é possível se informar a partir de veículos de comunicação que são financiados
por transnacionais sionistas, por empresas sionistas ou ordenados pelo lobby sionista. É necessário. Senão vocês vão dizer que Irã, que não tem uma bomba atômica, tem, e não tem. Poucos países têm. Coreia do Norte, Estados Unidos, Israel, muitas, reconhecidamente muitas, Índia, Paquistão, Rússia, esses têm. China, né? Tem. Irã não. Então leiam, antes de reproduzir e enviar WhatsApps e demais, falando do Irã, que aliás não é o agressor, está se defendendo legitimamente. Vamos ver o que acontece no dia de hoje, nesta segunda-feira. Boa semana. Volto amanhã. Tchau. A democracia na América Latina está sob ataque. Golpes de Estado, lawfare, os assédios judiciais e perseguição política são as novas armas para silenciar os povos e suas lutas. Mas a resistência continua. No dia 18 de julho, o Portal Desacato e a Cooperativa Comunicacional Sul realizam o seminário Golpes, Anistias e Lawfare no Brasil e na América Latina. Um debate urgente com especialistas que vão analisar os riscos à nossa democracia e apontar os caminhos de luta. O evento também marca a 4ª edição da distinção jornalística Gustavo de Lacerda. E teremos um show especial com a cantora argentina Mariana Bararri, vencedora do Prêmio Gardel. Acontece no auditório da FESESC em Florianópolis, às 14 horas. A sua presença e o seu apoio são fundamentais nessa luta por memória, verdade e justiça. Participe! Antes de retornar com Pedro Prola, quero convidar você a contribuir com o nosso seminário, que apresentou a Amy Pandolfo aqui no vídeo. O QR Code para contribuir está aqui em cima, do lado do Pix do Portal Desacato. Então, você pode contribuir ou através do Pix ou através da campanha do Catarse. Eu vou colocar também aqui o link, está passando aqui embaixo, para o seminário Golpes, Anistia e Lawfare no Brasil e na América Latina. Você pode contribuir através do nosso Catarse. Tem o QR Code e tem o link passando aqui embaixo. O seu apoio é muito importante para que a gente consiga viabilizar esse seminário, que tem um tema extremamente atual e importante para a gente debater, com convidados nacionais e internacionais, como falou a Amy, então não vou me alongar. Você pode também contribuir com a gente no Pix, né? Sendo um leitor ou leitora amiga do Portal Desacato. No nosso site tem todas as informações, o nosso site que voltou ao ar, então você pode conferir lá, não só contribuir com a gente, mas conferir todas as notícias que estão lá diariamente no portal desacato.info. E também você pode ser um membro ou membra do nosso canal no YouTube com contribuições mensais. Contribuindo de qualquer uma dessas formas, você participa do nosso sorteio em parceria com a Editora Insular, uma editora aqui de Florianópolis, parceira nossa, que todas as segundas-feiras nos presenteia com um livro para a nossa audiência. Nós sorteamos nessa manhã no JTT. E agora, sem mais delongas, voltamos para a nossa entrevista. Pedro, quero te perguntar sobre as eleições em Portugal. Aconteceram as eleições legislativas no país no dia 18 de maio, que terminaram com uma vitória da Aliança Democrática, uma coalizão de centro-direita, liderada pelo primeiro-ministro Luís Montenegro, e que revalidou a vitória alcançada em 2024, ainda que com 89 parlamentares, a aliança, né, não consegue governar sozinha, né, não tem a maioria, que seria 118 vagas no parlamento. Eu gostaria que você falasse sobre esse resultado eleitoral, qual que é a tua avaliação dele e, principalmente, como você visualiza o aumento no número de parlamentares do Chega, partido de extrema-direita em Portugal. Olha, Sofia, em primeiro lugar, uma nota aí com relação também ao que falou o Fittipaldi lá, importante combater o genocídio de Gaza e esses crimes que Israel está cometendo, sabe? Acho que já todo mundo já entendeu que não é aceitável que isso ocorra e que a gente precisa usar todos os meios pacíficos contra essa loucura
enfim, genocida e destrutiva de toda a humanidade que está sendo cometida pelo governo genocida de Israel. Então, acho que todas as iniciativas aí têm que ser apoiadas, sabe? E a gente também, nessa pauta aí que está rolando aí para que o governo brasileiro rompa relações com o governo genocida de Israel. Com relação ainda à sua pergunta anterior, eu acho que é importante pontuar uma questão que é o seguinte: o pessoal aí que está imigrante, que está brasileiro, que mora aqui em Portugal, enfim, é importante se organizar, estar participando das associações de imigrantes, participar de processos aqui. Pessoal que sofre casos de discriminação, de violência, é importante denunciar, sim. É importante trazer isso ao conhecimento também da gente, aqui do núcleo do PT em Portugal. Sabe? A gente está se organizando também no sentido, inclusive na última Cúpula Brasil-Portugal, a gente levou essa matéria para, no caso, para a embaixada aqui do Brasil em Portugal, esses casos de discriminação, de violência, a questão da xenofobia, e isso foi colocado, inclusive, pelo presidente Lula na reunião com o primeiro-ministro Luiz Montenegro, embora, é claro, o governo português fala que não tem problema nenhum de racismo e de xenofobia em Portugal, que é uma coisa localizada, mas, enfim, está ficando cada vez mais difícil de negar, né? Então, a gente também, pelo lado do nosso governo, claro, com respeito à soberania dos países, também a gente levando isso ao conhecimento do governo do presidente Lula e da nossa embaixada aqui, para que possa também pautar isso nas relações bilaterais entre os dois países. Então é importante se organizar, estar presente, dialogar com a gente, então quem está acompanhando e assistindo o canal possa também contribuir e participar desse processo, acho que é uma nota que é importante fazer. Com relação ao que você coloca, com relação ao resultado das eleições legislativas aqui, a direita ganhou novamente a eleição, a coligação Aliança Democrática da direita tradicional saiu reforçada, passou de 29% para 31% dos votos, não garantindo uma maioria parlamentar, como você, Sofia, indicou. Acontece que o resto da direita, junto com essa direita, tem mais de 2/3 do parlamento, né? E nesse caso, o crescimento também do Chega, da extrema-direita, que subiu, ele teve cerca de 1,29% em 2019, depois, em 2022, subiu para 7,18%, em 2024 subiu para 18%, e agora chegou nos 22,76%, alcançando, né, os 60 mandatos, ficando como segunda força parlamentar, segunda maior força parlamentar em Portugal. Então, o crescimento exponencial da extrema-direita que está ocorrendo aqui, já não falamos apenas de um fenômeno, enfim, isolado, fora da realidade, existe uma extrema-direita forte, organizada, e que, junto com a direita tradicional, tem maioria de 2/3. Apesar disso, o Partido Socialista, que ficou em terceiro no número de deputados, mas em segundo no número de votos, indicou que vai viabilizar o governo do Luiz Montenegro, de direita. Terá amanhã e depois de amanhã o debate na Assembleia da República, no Parlamento, sobre o programa de governo, e o PS deverá viabilizar, apesar de algumas forças de esquerda, inclusive o PCP, ter indicado que vai apresentar, ou já apresentou, uma moção de rejeição ao programa de governo. Isso significa que o governo vai, enfim, estar na plenitude de funções e com esse cenário em que não tem maioria absoluta, mas que afirma que vai governar com ambos os lados. Ou seja, vai dialogar com o PS, vai dialogar com o Chega, vai dialogar com a Iniciativa Liberal, que é outro partido de direita que ajuda a compor aí essa maioria de 2/3, que ele seria suficiente até para rever a Constituição portuguesa. Portanto, esse é o cenário. É um cenário de grande derrota e de grande, enfim, posição de resistência da esquerda nesse cenário. E por isso é difícil falar enfim, o que vai ser alcançado de conquistas. Isso acho que está fora de questão. A questão é como é que o pessoal se organiza para poder enfrentar essa nova realidade e buscar também reverter esse cenário, né? A minha última pergunta, Pedro. Como vencer essa derrota? Que coletivos, organizações estão fazendo essa resistência?
Quem são aqueles em Portugal que defendem os valores de abril, da Revolução dos Cravos? Que coletivos de brasileiros, de migrantes, não querem dividir entre migrantes legais e ilegais, até porque nenhum ser humano é ilegal, e que visualizam que uma melhora de vida para os migrantes que vivem em Portugal significa uma melhora de vida para toda a classe trabalhadora portuguesa? Primeiro, haverá certamente recuo nos direitos dos trabalhadores imigrantes. Isso acho que é um dado adquirido. O governo já indicou que no programa de governo que quer, por exemplo, aumentar o número de anos necessário para requerer cidadania, de 5 para 10, vivendo aqui, que vai introduzir restrições ao reagrupamento familiar, ou seja, o trabalhador que já está aqui, documentado em Portugal, trazer sua família, vai dificultar esse processo. Então, essa ligação, essa busca da direita tradicional de tentar seduzir o eleitorado da extrema-direita a se apropriando de uma parte da pauta dela, isso está ocorrendo nesse momento. As forças do campo democrático, digamos assim, se dividem hoje em Portugal. O PS avalia que deve manter uma posição de responsabilidade, uma posição de que não é infantil, de que reconhece o resultado da eleição, e por isso o governo deve governar, e o PS vai viabilizar o governo pontuando matérias que sejam relevantes, por exemplo, dos direitos dos trabalhadores, não aceitarem, enfim, recuos nos direitos. Essa é a posição do Partido Socialista. Existem outros partidos da esquerda, que são o PCP, o Bloco de Esquerda, e outros mas que estão com uma posição bastante diminuída em termos parlamentares. O PCP, por exemplo, caiu de 4 para 3 deputados, mas manteve 3. O Bloco de Esquerda caiu de 5 para 1. Então, existe um cenário também de maior dificuldade em como articular essa resistência do ponto de vista parlamentar, o que não significa que fora do parlamento não possam existir também movimentos de resistência. Acontece que, por exemplo, o movimento sindical, um movimento forte, né, ligado muitas vezes ao próprio PCP, mas neste momento existe também um ataque ao direito à greve. Tá? Então, a extrema-direita, mas também a AD, a direita tradicional, querem rever a lei da greve para, digamos assim, neutralizar uma parte do direito de greve em Portugal. Então, existem também ataques àquilo que são liberdades sindicais e direitos de expressão e de manifestação política que serão também eixos de resistência e eixos de mudança. Aquilo que existe hoje em Portugal são essas organizações, existem partidos, existem organizações, movimentos, sindicatos, que certamente vão estar nesse processo de resistência e de luta e vão se organizar para isso, ou seja, vão se organizar para enfrentar esse novo cenário. Não é um cenário fácil, porque o que a gente vê hoje em Portugal, efetivamente, é um cenário de ascensão fascista. É esse o cenário que está hoje. Tal como ocorreu no Brasil. Né? Ocorreu no Brasil lá em 2018, hoje em Portugal nós vemos o Chega com 23%, é quase um quarto dos votos, quase um quarto. Eles estão crescendo. Né? Agora, como é que enfrenta isso? Isso será uma matéria que a esquerda terá que debater e articular esse processo de resistência também em Portugal. A gente, como núcleo do PT, se solidariza nesse processo de luta. E, é claro, nossa militância que vive aqui, que sofre na pele também todos esses casos e toda essa realidade de recuo nos direitos sociais e de ataques xenófobos, também estará nessa luta. Pedro, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, por dispor dessa 1 hora para conversar com a gente. E te agradeço demais. As portas do Portal Desacato estão sempre abertas para diversos outros temas que tu trouxe aqui hoje, sobre o direito à greve, sobre organização, sobre como que a esquerda portuguesa e os migrantes que vivem em Portugal vão atuar para reverter essa fascistização, que não é só de Portugal, é do mundo. Então, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, Sofia. Muita força aí também nesse processo de luta na batalha da comunicação.